vai acompanhar o que está acontecendo no plenário da Câmara dos Deputados. A sessão começou, PL da anistia pode ganhar o status de urgente a partir desta votação. O presidente Hugo Mota pautou a urgência do PL e, falando nesse momento, o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. A gente acompanha, inclusive, toda a bancada do PSOL ali ao lado dele. Vamos acompanhar. Presidente, como vota o PL? PL não vai orientar, presidente. Nesse momento, a gente acompanhando o presidente da Casa, Hugo Mota, colhendo as indicações de voto dos líderes partidários, as bancadas dos partidos indicando, orientando o voto. E quem fala agora é o representante do PL. Um minuto, por favor. Presidente, depois de 2 anos de muita luta, de muito sofrimento, depois de 2 anos testemunhando o sofrimento de centenas de famílias, de milhares de brasileiros, de manifestações, de articulações, finalmente nós chegamos no momento que pode marcar a história do nosso país. Um momento que pode significar uma luz no fim do túnel de um período muito sombrio que esse país está passando. Um pouco de alento para as pessoas que estão presas ilegalmente, prisioneiros políticos, presidente. É por isso que hoje eu tenho orgulho de vir aqui nesse microfone, em nome de todo o PL, de todo brasileiro de bem, de todo cristão, de todo mundo que quer ver uma nação livre, presidente. O PL orienta sim. Obrigado. Valeu. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem os seus votos. Está iniciada a votação. Eu junto o tempo de... Eu peço... Eu vou dar a questão de ordem. Eu vou dar a questão de ordem à deputada Thalíria. Abriu aqui, ó. Abriu. Estou chegando para cá, pois não abriu. Este presidente nunca deixou de dar aos deputados o direito de fala. Eu estou apenas dizendo que eu vou convidar à tribuna o deputado Lindbergh Farias, que juntará o seu tempo de líder ao tempo de orientação e, em seguida, darei a palavra à deputada Thalíria para que ela possa fazer a sua questão de ordem. A votação já está iniciada. Deputado Lindbergh. Aberto. Aí a gente está acompanhando nesse momento votação iniciada na Câmara dos Deputados pela urgência do PL da anistia. A base governista, principalmente parlamentares do PSOL e do PT, pedindo o uso da palavra, tentando obstruir dentro dos ditames do regimento a votação e conduzindo os trabalhos do presidente Hugo Mota. Falando nesse momento o deputado Lindbergh, líder do PT na Câmara dos Deputados. Lamentar o que está acontecendo no dia de hoje. As instituições, num momento como esse, não podem se acovardar. Ao pautar a urgência de um projeto de anistia do senador Marcelo Crivella, a gente aqui tem que entender que é uma anistia ampla, geral e restrita. Fala de crimes eleitorais. Senhor presidente, eu alertei que quem estiver votando aqui na urgência desse projeto está abrindo a porteira, porque na urgência são necessários 257 votos. Deputado Patrus, as pessoas, os deputados do Centrão, que estão compactuando como esse, estão abrindo a porteira para que com maioria simples eles aprovem o texto que quiserem. Olha, falar em pacificação, alguém aqui acredita que eles querem pacificar alguma coisa? Foi um ataque sistemático às urnas eleitorais.
Depois, deputado Arlindo Chinaglia, os acampamentos golpistas. Depois, quando o presidente Lula foi diplomado, o ataque à sede da Polícia Federal. Foi a minuta do golpe, a construção daquela tentativa de apoio dos comandantes militares. Foi, senhores, a Operação Punhal Verde e Amarelo, que até o ministro Fux reconheceu no seu voto um plano de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do Alexandre de Moraes. Foram até a casa do ministro Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro. Não executaram o plano porque os comandantes militares não concordaram, 2 comandantes. Eu pergunto aos senhores, pararam por aí? Não. A bomba no aeroporto de Brasília. Depois, o 8 de janeiro, que tinha um objetivo claro, senhores e senhoras, que era que Lula chamasse uma GLO, mas foi 8 de janeiro. Depois de 8 de janeiro, deputado Adolfo, eles pararam? Não. Continuou a escalada contra a democracia, todo tipo de ataque. Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos lutar por sanções, por tarifas contra o Brasil. Anda falando agora até intervenção militar. Tá aí, a gente está acompanhando o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, fazendo a sua orientação. Esse é um momento em que todos os líderes têm a oportunidade do uso da palavra para orientarem o voto, pelo sim, pelo não, pela abstenção, pela liberação da bancada, e claramente ele está orientando o voto contra a urgência, muito diferente do que fez há pouco o Gustavo Gayer, falando pelo PL, orientando pelo voto sim. A gente vai seguir acompanhando as imagens, a qualquer momento a gente volta para a transmissão ao vivo da Câmara dos Deputados. Enquanto isso, eu quero já acionar os nossos comentaristas. Quero ouvir aqui, agora sim, Túlio, a sua opinião sobre essa votação que já se iniciou. Enquanto os líderes falam, votação aberta na Câmara dos Deputados. Túlio Nassa, a sua opinião. Olha, Koba, eu vou citar aqui Clarice Lispector, exatamente. Ela dizia que o óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. O que está acontecendo nesse PL da anistia? O que está acontecendo nessa costura? Na verdade, parece que já há uma costura aí, tanto em relação ao governo federal quanto ao Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Por quê? Não é à toa que o governo já tem sinalizado que não seria contra uma redução de pena dos atos do 8 de janeiro. Por quê? Porque o governo percebe a popularidade em torno dessa questão, a sensibilidade da sociedade, e o governo não vai perder essa carona. De outro lado, em relação ao Supremo Tribunal Federal, está se falando em redução de pena e não mais em anistia. Isso tem uma diferença fundamental. Sabem os juristas que uma alteração numa lei penal, especialmente para reduzir pena, não significa anistia, e isso poderia ser aplicado e beneficiar os réus, ou seja, não ficaria mal com o Supremo Tribunal Federal. Agora, de outro lado, onde falta costura? E é por isso que hoje só se aprova uma urgência e não o mérito. A costura está exatamente nas questões que vão ser discutidas entre centro e os apoiadores de Jair Bolsonaro. Por quê? Porque aí ainda falta definir: Jair Bolsonaro vai ser beneficiado por alguma redução de pena ou será só o 8 de janeiro? Jair Bolsonaro vai apoiar alguém da sua família para 2026 ou já vai fechar a questão em torno de uma aliança de centro-direita? Essas questões, aí sim, ainda dependem de negociação. Por isso que Tolstói falava, Koba, em Guerra em Paz, que o tempo e a paciência são eternos beligerantes. Professora Priscila Silveira, que é professora de processo penal, de direito penal também, essa diferença que nos falou o Túlio tem repercussão lá do outro lado da praça, né, Priscila, no Supremo Tribunal Federal, porque uma coisa é o que tem se discutido ultimamente, se é inconstitucional ou não a anistia em crimes contra a democracia. Muitos ministros já adiantaram o voto, mesmo não tendo nem lei nem ação, mas já indicaram que não há possibilidade. Agora, a redução de penas poderia beneficiar todos esses que já foram condenados, muitos outros que ainda respondem. Como é que você vê essa
possibilidade, seria a anistia light, no caso, né? Não seria a tal da ampla, geral e restrita. Explica aí, Priscila Silveira. Sim, a anistia a gente tem ela total e parcial, né, como aqui bem colocou o Túlio. Entretanto, Koba, a gente observa que, na verdade, a guerra, que até antes de eu explicar rapidamente o Instituto, já não é mais sobre se dar ou não. Até o presidente Lula já voltou aí na sua opinião, que antes era por negar e anistia, agora já fala na possibilidade de diminuir pena, enfim. Mas, para a gente explicar para a nossa audiência, a anistia é, de fato, algo atribuído ao Poder Legislativo. O que está se discutindo, então, inicialmente, é que a Constituição Federal, ela não traz uma vedação expressa aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, como o faz para os crimes ali, esses crimes, né, que são considerados inafiançáveis, por exemplo, e também insuscetíveis ali de prescrição. E aí, o que se entende dentro dessa interpretação, que se faz uma interpretação ampla, de que, como a nossa Constituição preserva o Estado Democrático de Direito, estaria intrínseco ali essa impossibilidade de perdão dado pelo Poder Legislativo a esses crimes, tendo em vista que atentam contra a democracia, então violariam ali garantias constitucionais. Mas se a gente for ver, de fato, ao pé da letra, não há, né, expressamente nenhum óbice, muito embora que a gente tenha que falar legalidade e moralidade são coisas distintas para a gente aferir aqui, né, esse perdão. Agora, no que tange a esse perdão que seria parcial, de fato, entra ali a lei penal. Por quê? Porque se há uma diminuição de pena, ela favorece. E a lei de execução penal, Kobayashi, traz que, havendo algum benefício em detrimento de punições que já tenham sido dadas aos acusados, o juiz da execução pode, ali, a qualquer tempo, olhar, né, essa pena que possa ser diminuída e aplicar para as pessoas que, inclusive, tenham sido condenadas. Então, vai trazer, de igual forma, vai trazer um pouco menos problema às decisões proferidas ali pelo STF, né, porque um perdão é uma coisa na totalidade, diminuição de pena beneficia o acusado, mas não tanto, só que vai trazer problema na execução da pena, porque existem pessoas já em cumprimento das suas penas, como a gente vê lá a Débora, né, do Batom, e aí isso também traz um pouco, né, de questão às decisões proferidas pelo STF, enfrentamento. Mas dentro da linha do jogo, dentro aí da regra do jogo, tanto a diminuição de pena, ela é um pouco mais clara pela lei da execução penal, já que a anistia, como eu disse, é ali do Poder Legislativo, muito embora a Constituição faça um controle, inevitavelmente, sim, seja ela ali parcial ou na totalidade, o STF vai enfrentar, de qualquer maneira, essa questão da constitucionalidade.